Olá, meus caros alunos, meus irmãos. Nós estamos aqui então para a nossa oitava aula do nosso curso de iniciação à teologia católica e dando continuidade, como eu havia prometido e mencionado na aula anterior, hoje então eu pretendo falar um pouco mais sobre a questão das heresias ali nos primeiros séculos do cristianismo, né? E em relação com os padres da igreja, com os santos padres. Então, na aula de hoje, eu gostaria de, dando essa continuidade, partir de uma heresia chamada macedonianismo, tá? Ou seja, depois de toda a polêmica em torno do arianismo e das vertentes, né, que foram surgindo em todo do pensamento diário, apesar de toda a condenação que ocorreu, né, no primeiro concílio de Nicéia em 325, né? Na segunda metade do século IV, começou-se também a se questionar a questão da divindade do Espírito Santo. E alguns começaram a negar a divindade do Espírito Santo. Essa negação da divindade do Espírito Santo recebeu, né, o nome, essa heresia recebeu o nome de macedonianismo ou pneumatomaquismo, tá? Que essa é justamente essa negação. O mentor de tal corrente de pensamento foi o patriarca de Constantinopla, chamado Macedônio, que de uma certa maneira era seguidor do pensamento ariano. Então é só nós imaginarmos, se já havia uma certa dificuldade de compreender e de aceitar a plena divindade do Filho em relação ao Pai, subordinando ao Pai, né, a pessoa do Espírito Santo será ainda mais colocada dentro de uma relação de subordinação. Então, de uma certa maneira, o macedonianismo ele é, digamos, uma continuidade ou um aprofundamento, né, do subordinacionismo advindo do pensamento, da heresia ariana, né? Assim, por um lado, o Espírito Santo seria superior aos anjos, né? E o grande canal de todas as graças ali, ou seja, por ele passaria as graças de Deus, mas seria inferior, né, ao Pai, etc. Os macedonianos, como gostava, né, ou pneumatômacos, como gostava de se referir a eles Santo Atanásio, pois eles combatiam justamente a divindade do Espírito Santo, eles foram condenados em vários momentos na história da igreja, tá certo? Macedônio morre em 362, mas ele deixa, digamos assim, vários adeptos do seu pensamento. Então, aonde nós temos, digamos, a condenação, a primeira não, mas a condenação mais forte, mais veemente, foi no segundo concílio ecumênico, né, da igreja, que foi o primeiro concílio de Constantinopla no ano 381, né? Os padres reunidos ali em concílio reafirmaram a fé do primeiro concílio de Nicéia, né, afirmando o famoso cremos no Espírito Santo. Porém, acrescentaram que ele é o Senhor que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Então, se ele de fato ele é adorado e glorificado como o Pai e o Filho, então isso expressaria, digamos, essa fé na divindade do Espírito Santo. Então, tanto na Igreja Oriental como na Igreja Ocidental, vários padres da Igreja combateram, né, esse pensamento macedoniano, digamos assim. Os padres capadócios, né, São Basílio, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa, mas também Santo Ambrósio, Santo Hilário de Poitiers e por aí vai, tá? Ora, dando sequência a essa exposição,
Depois do macedonianismo, nós também tivemos uma outra heresia que também foi bastante intensa e bastante sutil no mundo antigo, né? Ou seja, na medida em que a igreja no mundo antigo ela foi se estabelecendo, foi se desenvolvendo e a sua doutrina, né, expressando com mais clareza essa questão da Trindade, a relação entre o Pai e o Filho, né, e o Espírito Santo, etc. Então, o arianismo foi condenado, o macedonianismo foi condenado, etc. Foi surgindo aos poucos também, por um lado, novas questões em relação à vida e à pessoa de Jesus de Nazaré. Ou seja, é como se fossem se alternando, né? Em determinados momentos, nós vimos que as controvérsias cristológicas eram intensas, depois as controvérsias trinitárias, agora surgem novas questões cristológicas, né? A figura de Jesus passa ali a ocupar um lugar central. Ou seja, se em Jesus existe uma verdadeira unidade, como compreender a união do humano e do divino nele? De que modo coexistiam em Jesus, né, o Filho de Deus e o Filho do homem? Como que em Cristo poderia conviver, né, o Filho do homem e o Filho de Deus? Ora, é nesse contexto, tá certo? Nesse contexto, nesse debate, que surge a figura de Apolinário de Laodiceia, que nasceu mais ou menos no ano 310, ou entre 310 e 315, né? Na Síria, na cidade de Laodiceia, né? Onde ele foi eleito bispo, na mesma cidade, mais ou menos no ano 361. O que é interessante na figura de Apolinário é que ele era um grande defensor da, da fé de Nicéia. Ele abraçou realmente com intensidade aqui os cânones, digamos assim, as decisões do concílio de Nicéia e combateu fortemente a questão do arianismo, por exemplo. Porém, Apolinário, lá nas suas reflexões, nas suas indagações, ele questionava como poderia duas realidades totalmente perfeitas, completas, como que duas realidades totalmente completas poderiam coexistirem, manifestando assim uma verdadeira unidade? Ele se questionava sobre isso, né? Ou seja, se de fato em Jesus, né, de Nazaré, o Verbo de Deus se fez carne, que tipo de homem ele foi? Então, no entendimento de Apolinário, na perspectiva dele, Cristo, de fato, era substancial ao Pai, né? Seguia nisso, é Deus de Deus, luz da luz. Então, portanto, ele tinha uma natureza divina igual ao Pai, né? Ou seja, toda a sua dimensão divina era perfeita, tá certo? Logo, se Jesus foi um homem no sentido pleno, isto é, com uma natureza humana perfeita, né, uma natureza humana completa, segundo Apolinário, isso geraria uma impossibilidade de ele ter vivido uma unidade perfeita. Então, para resolver esse problema, o que Apolinário fez? Ele entendia que Jesus tinha a natureza divina perfeita, mas a sua natureza humana teria sido incompleta. Porque se ela fosse totalmente, né, perfeita, se ela fosse completa, Jesus não teria conseguido vivenciar uma unidade verdadeira. Deste modo, a natureza humana de Cristo não teria, digamos assim, uma alma racional. Ou ela até teria nessa natureza humana o corpo e uma alma, mas não teria, digamos, a parte mais elevada da alma ou a parte racional da alma que os antigos chamavam de nous, tá certo? Ora, isso evidentemente, com o tempo foi sendo compreendido o pensamento de Apolinário e viu-se que ele não aceitava totalmente que Jesus fosse plenamente Deus e plenamente homem, né? Ele mutila a natureza humana, ele tira algo na natureza humana de Jesus, né?
E, portanto, vai ser realmente um pensamento condenado, né, pela igreja. Vai ser considerado um pensamento falso, um pensamento herético, né? Então, em 381, também no Concílio de Constantinopla, no primeiro de Constantinopla, partindo do princípio, né, os padres conciliares, os bispos ali, partindo do princípio de que o que não foi assumido por Cristo na encarnação não poderia ter sido redimido, né? E portanto, se ele não assumiu plenamente a nossa natureza humana, é como se uma dimensão da nossa, ou uma parte da nossa natureza humana, não foi salva, não foi redimida. Por isso, então, o apolinarismo foi condenado. Ou seja, a natureza humana, de fato, ela foi salva na sua totalidade. Para isso, ela foi, precisaria ter sido assumida na sua totalidade por Cristo, né? E não parcialmente, como achava Apolinário, tá certo? Santo Atanásio, em vários dos seus escritos, chama a atenção para isso, né? E é interessante que, apesar de toda a amizade, ou de uma certa amizade que ele tinha com Apolinário, Atanásio, no seu tomo aos Antioquenos, item 7, ele de fato chama essa atenção para Apolinário e procura explicitar, né, o verdadeiro sentido da encarnação do Verbo e como que o Verbo não poderia ter assumido apenas uma parte da natureza humana. Ora, essa polêmica em torno da pessoa de Jesus e como compreender essa relação do humano e do divino nele, ela adentrou o século V. E nesse século V nós encontramos uma controvérsia muito intensa, né? Em torno da pessoa de Jesus, de Cristo, que foi a heresia nestoriana, né? Ou o chamado nestorianismo, tá? E os dois grandes, digamos assim, os dois grandes nomes dentro dessa polêmica foi, por um lado, Nestório, tá certo? Que foi monge sacerdote na cidade de Antioquia, e no ano 428 ele foi escolhido patriarca de Constantinopla. E a outra figura, um grande padre da igreja, que foi São Cirilo de Alexandria, né? Que nasceu mais ou menos no ano 370, entre 370 e 380, na cidade de Alexandria, tá certo? E no ano 412, com a morte do seu tio, que era patriarca, ele foi escolhido como o novo patriarca de Constantinopla, digamos assim. Tá certo? Ora, a grande questão aqui, o grande conflito entre os dois, né, é que o raciocínio que Nestório fazia, né, e que ele não conseguia compreender, ou seja, além das perguntas que já vinham sendo desenvolvidas, digamos assim, né, e que o Concílio de Nicéia primeiro e o primeiro de Constantinopla tentou cada um do seu modo resolver ali algumas coisas, né? A, a atenção de alguns cristãos se voltou principalmente para algumas interrogações no sentido assim, como que em Cristo a humanidade e a divindade podem estar perfeitamente unidas? Como pensar e expressar esse Deus homem sem ferir a unidade da pessoa e a dualidade das naturezas? Ou seja, na realidade, a questão que está e que vai se caminhando cada vez mais é: quem é Jesus de fato? Se ele é plenamente Deus e se ele é plenamente homem, né? Se ele tem a natureza divina e tem a natureza humana, será que necessariamente ele também tem que ter duas pessoas ou dois eus, né? Ou seja, se tem a natureza divina, terá que existir uma pessoa divina para estar relacionada a essa natureza divina? Mas se ele tem uma natureza humana, ele terá que existir também uma pessoa humana para poder estar ligada e essa natureza humana subsistir nela, né? Para complicar a situação, além dessas perguntas cristocêntricas, digamos assim, né?
acabava-se muitas vezes também fazendo todo um debate ou toda uma discussão em torno da figura de Maria, principalmente porque ali no século IV e V já foi se desenvolvendo às vezes um certo tipo de devoção popular à figura de Nossa Senhora, né? Presente às vezes até alguns textos dos Santos Padres, e alguns acabavam chamando Maria de Theotokos, né? De mãe de Deus, né? Ora, Nestório, preocupado em manter a fé, né, íntegra e pura, ele questionava essa expressão Theotokos, né? Na perspectiva dele, né, não é Deus, né? Ora, na perspectiva dele, não é Deus quem nasce de Maria, mas sim o homem Jesus, pois uma criatura não poderia gerar o Criador. Por outro lado, há uma profunda unidade das duas naturezas humana e divina, presente nesse ser nascido de Maria. Assim, se não convém usar a expressão Theotokos, por outro lado, também não convém usar a expressão Anthropotokos, né? Ou seja, Theotokos, mãe de Deus, Anthropotokos, mãe do homem. Nestório sugere, então, as expressões, né? Theodokos, receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo, né? Segundo ele, ele propõe isso. Então, ele é contra tanto a expressão Theotokos quanto a expressão Anthropotokos, tá? E ele defende a expressão Theodokos, receptora de Deus, e mais ainda Christotokos, que seria mãe de Cristo, né? E às vezes ele até ironizava, dizendo, se Deus tem mãe, daqui a pouco vão perguntar também qual é a avó de Deus, por exemplo. Qual seria a sua avó, sua tia, sei lá. Né? Ele acabava ironizando um pouco isso. Ora, essa postura de Nestório, evidentemente, provocou diversas reações, né, entre muitos cristãos. São Cirilo de Alexandria interviu nesse debate, em toda essa discussão. Foi um processo muito lento, muito doloroso. Ele procurou mostrar as incongruências, né, do pensamento de Nestório, exigindo que ele se retratasse, porém Nestório se recusou, né? E a partir de todo esse contexto, o Papa Celestino foi consultado e depois de analisar, digamos, analisar a situação toda, ele se posicionou a favor da tese defendida por São Cirilo, né? E, enfim, o Nestório acabou sendo deposto e o clima foi piorando cada vez mais. Tanto que Nestório recorreu ao imperador Teodósio II, pedindo ajuda, solução, né? E é nesse contexto polêmico, divergente, de briga, que vai surgir, vai ocorrer então o terceiro grande concílio da igreja, que foi o concílio de Éfeso, no ano 431. E nesse concílio o nestorianismo foi condenado e o pensamento de Cirilo, né, foi defendido ali e Maria passa de fato a ser chamada Theotokos. E aí temos que entender que Maria é mãe de Deus, evidentemente não porque ela é uma deusa, né? Maria não é eterna, Maria não é uma deusa e ela não é mãe do Deus enquanto eterno. Maria é mãe de Deus encarnado, né? Maria ela é mãe de Deus porque na medida em que ela é mãe de Jesus, né? Ela é mãe de alguém, ela é mãe de uma pessoa, e em Jesus existe uma pessoa, um eu, que é o eu divino, né? E ele tem a natureza divina e a natureza humana. Então a natureza divina é gerada pelo Pai desde toda a eternidade, a natureza humana ele recebe de Maria. Então essa natureza humana ele recebe de Maria, mas essa natureza humana que ele recebe de Maria subsiste no seu eu, na sua pessoa divina, profundamente unida com a sua natureza divina. E Maria não é mãe de uma parte de Jesus, Maria é mãe de Jesus, né? Enquanto Deus encarnado. É isso que o concílio chama a atenção e, portanto, é nesses pontos que Nestório vai ser condenado, né? E é nesse sentido que Maria pode ser chamada de Theotokos, tá bom? Enfim, a polêmica continuou, evidentemente que as decisões do concílio de Éfeso
não agradaram muitas pessoas, né? E somente, digamos, lá pelo ano 433 é que foi se encerrando essa disputa, né? Onde chegou-se a uma certa fórmula, digamos assim, de um consenso. Aconteceu uma união das duas naturezas e por causa desta união sem mistura, nós professamos que a Santa Virgem é mãe de Deus, porque o Verbo divino se encarnou e se fez homem, né? Diz essa fórmula estabelecida, né, pela igreja, pelas autoridades na época, no ano 433, tá certo? Mas a polêmica não parou por aí. Por quê? Porque surgiu depois, né, no próprio século V, né, a heresia monofisita, né, a questão do monofisismo. Ou seja, após a condenação do nestorianismo, em Éfeso, em 481, pois atribuía a Jesus duas pessoas, né? Esse era o grande problema do nestorianismo, esqueci de falar antes, né? Ou seja, o concílio vem, determina e diz que tem uma única pessoa e duas naturezas, enquanto que a heresia nestoriana dizia que já que tem duas naturezas, humana e divina, teria que ter então duas pessoas, né? E o concílio diz que não, né? Ora, a partir da decisão do concílio, dizendo que tinha só uma pessoa e duas naturezas, alguns cristãos então começaram a ressaltar, né, essa unidade da pessoa de Cristo, ou seja, Cristo tem uma única pessoa, e essa pessoa em si é divino, né? Isso levou então a um determinado grupo dentro da igreja, os monofisitas, a afirmarem então que em Cristo não só há apenas uma pessoa, mas também uma única natureza, a divina. Por isso, monofisismo, né? Mono, né? Physis, em grego, natureza. Ou seja, por isso que essa corrente de pensamento, que era herética, recebeu esse nome, né? Monofisismo, ou seja, uma única natureza. É como se, de fato, a natureza, né? Segundo eles, em Jesus, eu até poderia admitir ali num primeiro momento a presença de duas naturezas, todavia a divina foi absorvendo a humana, estabelecendo assim, portanto, a existência apenas de uma, tá? Evidentemente que não demorou muito tempo para esse modo de pensamento dar problema, para gerar polêmica, né? Porque levanta uma questão cristológica seríssima que tinha sido começada a ser enfrentada lá no Concílio de Éfeso. E é por isso que no ano 451 nós vamos ter o quarto concílio ecumênico, que é o concílio de Calcedônia, tá? Então, no concílio de Calcedônia, procurou-se discutir todas as coisas, tá certo? E por quê? Porque esse pensamento foi se espalhando, né? E por que ele foi se espalhando? Porque no mundo oriental sempre se diz que a salvação operada por Cristo em nós era um tipo de divinização, né? E que todo batizado deveria passar por um processo de divinização, né? Essa coisa da teoses, né? Que até hoje a tradição oriental cristã salienta muito isso, né? Agora, o problema é que os monofisitas, eles davam uma interpretação errada. Eles se aproveitaram, digamos assim, dessa questão da divinização para confundir a cabeça das pessoas. Porque uma coisa é você dizer que todo cristão é divinizado, né, ali a partir do batismo, pela graça e pela presença de Deus nele. Isso quer dizer, então, que nós somos levados a participar da natureza de Deus, né, da vida de Deus. E não que sejamos transformados em pedacinhos, né, dele.
né? Como se fossem totalmente iguais a ele. Então realmente era muito polêmico, muito confuso. Por isso que, nesse contexto todo, o Papa Leão Magno, né, o grande Papa Leão Magno, ele escreveu um texto chamado Tomo a Flaviano, né? Flaviano, que era patriarca de Constantinopla, que teve ali discussões, todo o conflito com um monge, né, superior ao mosteiro de Constantinopla. Esse monge chamava Eutiquis, e o Eutiquis era adepto do monofisismo, então teve toda uma polêmica ali. Eutiquis foi excomungado por Flaviano, não aceitou a atitude do patriarca, buscou apoio em outros grupos, setores da igreja, no próprio império, foi bem confuso, né? Mas aí nós temos o estabelecimento do concílio de Calcedônia em 451. Antes desse próprio concílio, né, o imperador Teodósio II convocou um novo concílio em Éfeso, no qual Eutiquis acabou sendo reabilitado, mas esse concílio de Éfeso, não de 431, mas depois, né, esse concílio de Éfeso, etc., segundo, digamos, não foi aceito, né, pelo Papa, já que não teve representantes papais lá, presente lá, né, e por isso que, e além de outros problemas, é por isso que então foi convocado o Conselho de Calcedônia em 451, onde o monofisismo é condenado, né? E o texto de Leão Magno, escrito a Flaviano, foi lido e, enfim, praticamente a cristologia de Calcedônia é a defendida, a ensinada por São Leão Magno, tá? Que combateu com afinco essa heresia monofisita, né? Ora, o que é interessante, o que nós dizemos até aqui, né? Todas essas heresias que a gente for ver se desenvolveram e surgiram bastante no contexto oriental, no mundo oriental, né? Mas também existiram, nesse mesmo período, heresias que foram mais intensas e fortes no mundo ocidental, tá certo? E eu gostaria de chamar a atenção para duas heresias que acabou, digamos, elas acabam tendo uma presença muito forte, digamos, na história de Santo Agostinho, no contexto bem agostiniano, tá? Então, no início do século IV, a gente sabe que houve uma grande perseguição contra os cristãos, liderada por Diocleciano, né? Várias determinações foram impostas pelo imperador romano, pelo poder romano, né? Como práticas religiosas pagãs, por exemplo, que os cristãos eram obrigados a realizar. Quem se negasse poderia ser preso ou mesmo receber a pena de morte. E muitos cristãos não aguentaram essa perseguição, não tiveram a força necessária para resistir, né, a toda essa pressão e acabavam muitas vezes entregando os livros sagrados aos seus perseguidores. E devido a essa postura, muitas vezes foram considerados ou julgados como traidores. Tá certo? No ano 311 ou 312, Ceciliano de Cartago, né, foi sagrado bispo, tá certo? Por uma das pessoas que foi considerada traidora. Vocês imaginem então a confusão que esse gesto deu, né? Tal fato gerou uma polêmica muito grande, principalmente na África do Norte, né? E nessa região havia um líder cristão denominado Donato, tá certo? Que tinha dado origem a um grupo que considerava-se, digamos assim, a igreja dos santos, a igreja pura, a igreja imaculada. Então, quer dizer, o Ceciliano foi sagrado bispo por alguém que foi considerado traidor, né? Ao conhecerem esse fato, muitos dentro da igreja não concordaram, gerou toda uma polêmica, principalmente Donato, que era um líder cristão, né? Não concordam muito com isso. Os donatistas, eles defendiam muito o quê? Que a igreja era uma igreja santa. E mais que isso, era uma igreja dos santos, tá? Eles partiam do pressuposto que a verdadeira igreja de Cristo só podia ser constituída de não pecadores. E também entendiam que um sacramento só poderia ser válido se fosse administrado por sacerdotes retos e santos.
Logo, um sacramento dado por um clérigo pecador, como aqueles que não resistiram à perseguição, né? Na época de Diocleciano, esse sacramento não seria válido. Veja então que loucura, quer dizer, a igreja verdadeira só é aquela que é constituída por santos. Um sacramento só é válido se for dado por alguém que é santo. Bom, Santo Agostinho foi um dos grandes padres da igreja, como nós sabemos, o mundo ocidental, o grande mestre do Ocidente. Ele que viveu em todo esse contexto africano, né? Depois da sua conversão, etc. Ele foi conhecendo o movimento donatista e é evidente que ele discordava profundamente das ideias deles e via ali todo o atrito e conflito entre católicos e donatistas, né? Que era uma coisa muito intensa. E ele viu o crescimento da heresia donatista. Né? Para ele, como bispo, principalmente depois da cidade de Hipona, o problema do donatismo era justamente uma compreensão equivocada, tanto da igreja quanto dos sacramentos. Ou seja, os donatistas de fato não entenderam o que a escritura e a tradição, etc., diziam, né? O que Deus mostrava sobre o que era a igreja e o que era os sacramentos. Então, para Agostinho, de fato, a igreja ela é una e santa, mas isso não significa que todos os seus membros sejam santos. A igreja é santa, agora os seus filhos e as suas filhas, nem todos são santos. Assim, não tem sentido dizer que só podem pertencer a ela os que já atingiram o grau de santidade, né? Pois na realidade há uma santidade na igreja pelo fato dela ser o corpo de Cristo, tá? Porém, nela também está presente o quê? A pecaminosidade dos seus filhos. É o jogo que Agostinho fala do joio e do trigo. Em relação aos sacramentos, principalmente do batismo, ele mostra a importância de se distinguir, né? Uma coisa é a validade do sacramento, outra coisa é a eficácia do sacramento. Ou seja, por mais que um sacramento seja dado de forma indigna, isso não o invalida, né? Porque no fundo, no limite e na realidade, quem dá cada sacramento, quem administra cada sacramento, é Cristo. Ou seja, por exemplo, quem batiza é Cristo por intermédio dos seus ministros, né? Então, enfim, o donatismo acabou sendo não só combatido, mas condenado, né? Mas, infelizmente, muitas vezes ele foi persistindo na história da igreja. Até hoje, às vezes, tem pessoas ainda que simplesmente acham que a igreja só teria que ser constituída de pessoas puramente, totalmente santas, né? Eu fico me perguntando, sobraria quem para contar a história, certo? Por outro lado, nós tivemos uma outra heresia, né, que recebeu o nome de pelagianismo, tá? Que também foi uma coisa muito intensa ali no mundo antigo, ou seja, em meados do quarto século, mas também depois no início do século V, né? Nesse contexto do final do quarto século e no início do século V, foi surgindo toda uma polêmica em torno da questão do pecado de Adão e das suas consequências no mundo, das suas consequências na natureza humana, na vida do ser humano. Principalmente na Igreja do Ocidente, foi se discutindo muito isso. E aí nós temos uma figura aqui importante, que é a figura de um monge, né, denominado Pelágio, tá? Que foi um grande monge, um grande asceta, alguém que buscava ter toda uma vida de penitência, de disciplina, etc. E uma coisa nós precisamos ter claro, ou seja, Pelágio se incomodava muito com o laxismo, né, que ele via em muitos cristãos ali onde ele morava, que ele tinha condições de acompanhar, né? Essa ideia de que, enfim, só Deus é bom, eu vou para o céu porque Deus é bom, já que Deus me ama, então eu posso ir levando uma vida tranquila, como se eu tivesse o direito de pecar, etc. Isso incomodava profundamente Pelágio, né? Esse laxismo, esse relaxo moral, essa falta de seriedade, de luta, né, contra os erros, contra o pecado, né? Devido a isso, Pelágio defendia que a natureza humana, mesmo depois do pecado de Adão, era capaz de não pecar. Ou seja, mesmo depois do pecado de Adão, a natureza humana continuou com condições, continuou capaz de não pecar, mas sim de buscar o bem e de agir retamente.
Por quê? Porque o grande dom que Deus deu ao ser humano foi o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio não teria sido atingido pelo pecado de Adão, tá certo? Ou seja, o pecado de Adão foi de Adão, prejudicou a ele, e no máximo que Adão conseguiu fazer foi dar um mau exemplo para os seres humanos, e infelizmente muitas vezes ele foi seguido nesse mau exemplo. Essa é a ideia de Pelágio, né? Então, a partir disso, o que Pelágio pressupõe? Que basta o ser humano, por um lado, conhecer a lei de Deus, conhecer de fato qual é o caminho que ele deve seguir, basta ele ter uma boa referência, um bom exemplo, e, portanto, ele deve escolher, decidir qual é o caminho que de fato ele quer seguir. Ou seja, o homem é capaz por si mesmo de evitar o pecado, né? O homem é capaz de dizer não ao pecado ou sim ao pecado. Ele tem uma vontade, com livre-arbítrio, ele tem condições, ele tem todo um dom gratuito, uma natureza que Deus lhe deu. Portanto, ele tem a capacidade de fazer, né, o bem. Né? Foi dada ao homem a possibilidade de fazer o bem por Deus. E aqui estaria a graça, segundo ele. Ou seja, no fundo, a graça para Pelágio já estaria dentro da ordem natural. Né? A própria natureza e todos os dons, tudo que Deus me deu, isso de uma certa maneira já implica a graça, já estaria relacionado à graça. Enquanto querer fazer o bem e de fato realizá-lo é próprio do ser humano. Né? O que é próprio de nós é querer fazer o bem e realizá-lo de fato. Né? Agora, a nossa natureza e os bens que Deus nos deu, é isso que é a graça. Não é próprio nosso, mas é algo que nós recebemos. Portanto, o pecado de Adão prejudicou apenas a ele, deixando para a posteridade, no máximo, o mau exemplo. O homem continua livre, justo, né? E com condições, tá certo? De buscar o bem e de fazer o bem. Logo, o batismo das crianças, por exemplo, não é para remissão de pecados, coisa nenhuma, né? A ideia de que o batismo é regeneração, é remissão dos pecados, é purificação, é um nascer de novo, vai ser profundamente questionado por Pelágio. Ora, esse modo de pensar, evidentemente, provocou uma reação fortíssima na Igreja Ocidental, né? E principalmente Santo Agostinho, ao ouvir tudo isso, ficou bem preocupado, abalado, e evidentemente que ele reage perante esse modo de pensar. Né? A igreja, desde um primeiro momento, já viu no pelagianismo elementos ali de naturalismo e racionalismo excessivos. Né? Por quê? Porque o pecado de Adão, ele feriu a natureza humana profundamente, e todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É a ideia de que todos de fato estávamos em Adão. Se Adão caiu, todos caíram. Em Adão a natureza humana foi ferida, portanto todos foram feridos. E se Adão foi punido, todos foram punidos. Né? E além disso, Agostinho diz, além dessa questão da narrativa bíblica, além dessa questão de como ele interpreta isso que a igreja transmitia e pensava, ele também mostra que, se nós olharmos a realidade humana, nós não vamos encontrar tanto uma suficiência, mas a realidade muito mais uma indigência e toda uma debilidade profunda. Logo, após a queda do ser humano, ele de fato perdeu determinados dons e a sua natureza foi profundamente ferida. Ou seja, o ser humano conhece o bem pela lei, mas ao mesmo tempo se depara com suas misérias e limitações, né, decorrentes do pecado original. Dificultam, portanto, a prática, a efetivação do próprio bem. É necessário, portanto, um auxílio divino interior, que é a graça de Deus. E essa graça não pode ser confundida, né, com a natureza humana. Ou seja, a natureza humana, a vida, a existência, os dons que Deus nos deu, tudo isso é gratuito, evidentemente. Tudo isso é uma dádiva, são dons gratuitos. Mas isso ainda não é a graça. Por quê? Porque a graça é da ordem sobrenatural e não algo que já está incluso na nossa natureza criada por Deus. Né? Cristo, com sua obra de redenção e por meio da sua igreja, ele derrama essa graça em nossos corações. E somente
por intermédio desse amor infinito e dessa graça, é que o ser humano tem condições de se salvar, né? E de buscar determinadas coisas na sua vida. Então, o pelagianismo foi condenado pela igreja, primeiramente em 416 no Concílio de Cartago, mas também em 529 no Concílio de Orange, né? E Santo Agostinho, com certeza, foi um dos padres da igreja que mais combateu tudo isso, procurando mostrar que, no fundo, muitas vezes, o que estava por trás disso era um grande orgulho do ser humano que não quer reconhecer a necessidade que ele tem de Deus, né? Bom, as heresias, portanto, que eu tinha escolhido para falar um pouco foram essas. Evidentemente que existiram outras, né? Mas que eu não vou trabalhar aqui, eu só peguei aquelas que estão mais dentro do contexto que eu venho trabalhando aqui. Mas existiram outras heresias, né? E não só no mundo antigo, mas também ali no mundo medieval, no mundo moderno, né? No próprio mundo contemporâneo, foram surgindo outras heresias. Então, se você quiser se aprofundar, eu vou indicar aqui um material, né? Então, no sentido da patrística dos padres da igreja, nós temos esse livro aqui, Os Padres da Igreja, do Jacques Liebaert, da Edições Loyola, tá bom? Tem o volume 1, tá? E tem o volume 2 do Michel Spanu, tá bom? São dois livros bem interessantes que fazem uma apresentação geral e tem vários trechos dos padres da igreja. Depois tem esse manual de patrologia do Hubertus Drobner, né, que é alemão. É um manual interessante, tem algumas coisinhas aqui um pouquinho complicadas, etc. No sentido, tem algumas coisas que eu não concordo muito, mas no geral é um manual bom, bem razoável, dá para usar. Tem esse daqui, que é um manual bem antigo de patrologia, da Paulus, né, do Altarne e do Stuber, né, então é bem interessante também. Tem esse livro aqui que é do Isidro Pereira Lamelas, né? Que é da Universidade Católica, Universidade Católica Portuguesa, lá de Lisboa. Sim, cremos, o credo comentado pelos padres da igreja. É bem interessante porque tem vários trechos de obras aqui dos padres da igreja, né? Bem legal, né? E tem esse livro aqui do Monsenhor Cristiani, né? Breve História das Heresias. Bem interessante também, né? Da editora Castela e Editorial Castela, bem legal, acho que pode ajudar bastante vocês. E por fim, nós temos dois dicionários maravilhosos, né? Esse daqui, que é o Dicionário de Literatura Patrística, tá? Da editora Ave Maria, que é do Angelo de Berardino, do Giorgio Fedalto e do Manlio Simonetti, né? São três autores que organizaram, tá? E esse outro aqui, que é mais antigo, que é o Dicionário Patrístico de Antiguidades Cristãs, da editora Vozes e Paulos. Esse dicionário está meio esgotado, vocês só encontram em sebo, que também foi organizado pelo... Cadê aqui, meu Deus do céu? Que é também do Manlio Simonetti, né? E outros que tem um nome aqui, mas é da editora Vozes e Paulos, tá? São vários autores que colaboraram aqui para a edição desse dicionário, tá bom? Que eu não estou encontrando agora aqui é que tem vários autores, mas o Manlio Simonetti também está no meio. Mas é só você procurar por esse nome aqui, Dicionário Patrístico de Antiguidades e de Antiguidades Cristãs. São vários organizadores, tá? Então eu acredito que aqui você já tem um material muito bom, razoável, tanto para patrologia, para patrística, quanto também para heresias, as que eu mencionei aqui e outras que eu não mencionei, tá bom? Obrigado pela sua atenção, espero que esse curso esteja te ajudando a cada vez mais você buscar Deus na sua vida e também compreender um pouco mais a fé católica, tá? Então na nossa próxima aula eu voltarei, né, ao documento
né, da Comissão Teológica Internacional de Introdução à Teologia, eu voltarei a analisar o documento ali na parte que eu parei dessa questão da tradição, e aí nós vamos seguir a sequência do próprio documento. Obrigado pela sua atenção, participação, estude, busque compreender a sua fé, porque de fato, como diria Santo Agostinho, nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa sempre estar dando uma olhada lá no meu site, vendo as novidades, a minha página no Facebook, né? E agora no meu site existe a possibilidade de você fazer uma assinatura, e você fazer assinar o meu site ali e ter disponível para você ali todos os cursos que eu vou colocando ali, né? E aí você veja o que é melhor para você, tá? Forte abraço e tudo de bom.